HSTV Atravessando as Fronteiras, hoje numa edição especial. Aqui conosco a psicóloga doutora Monimel e também o nosso produtor, compositor, cantor, cineasta Elcio Sabino, o pastor do Passinho. O tema dessa edição, Guerra, Brasil. Na madrugada do dia 18 de fevereiro, o nosso produtor teve um sonho ou uma revelação sobre o Brasil? Eu tive um sonho, eu não sei porquê, mas foi nítido, foi muito nítido. E eu via muitas bombas caindo em nosso Brasil e muitas pessoas morrendo, perecendo. Eu acredito que palavras traz paz, mas palavras faz guerra. Sim. E o apóstolo teve esse sonho na madrugada do dia 18, né, Sim, no domingo, e logo em seguida publicou um vídeo, né, a respeito Sim. desse sonho. E tem muitas pessoas questionando se realmente é um sonho ou se é algo que o senhor tá vendo que vai realmente acontecer para o Brasil. Como que é isso? Porque as pessoas ficaram bem ansiosas, inclusive tiveram vários comentários. A Hélia Márcia. A Hélia Márcia fez o seguinte comentário. Sonhei também um tempo atrás. Muitas coisas que sonhei aconteceu, mas Deus sabe o que tem que fazer. E alguns comentários também relacionados a pessoas da política, sobre fé. Alguns até citaram misericórdia, o medo, né, dessa guerra que pode ou não acontecer. E eu não sei por que eu tive este sonho. Eu fiquei pasmado, porque quando você vê várias pessoas morrendo, perecendo, em Mateus 24, Jesus predisse isso, que haveria guerra. É porque tem muitas pessoas assustadas, porque com o quadro político que existe hoje em dia no mundo inteiro, inclusive a gente está com uma guerra, né, em Israel, contra o Hamas, enfim. Então as pessoas ficam assustadas. Assim, um apóstolo, um homem de Deus, tendo um sonho desse, as pessoas ficam se questionando se isso é uma revelação, se isso é algo que vai realmente acontecer, né? Como que a gente deve lidar com essa situação? O apóstolo disse que não é uma revelação, foi apenas um sonho, né? Foi um sonho, mas um sonho assim... Poderia descrever esse sonho, assim, em alguns detalhes que chamou a atenção do senhor? Eu tava assim, tipo assim, era uma espécie tipo um telão, como se fosse uma espécie de um telão, e eu ia vendo aquelas bombas caindo, as pessoas, né, como eu disse aqui, perecendo. Quando eu acordei, eu falei, graças a Deus, cheguei a respirar era muito fundo, real, né? Porque era uma coisa, assim, muito real, e eu não posso nem ficar assustado, porque Jesus mesmo disse que haveria guerras em vários países, que nós venhamos orar pelo nosso Brasil, porque muitas coisas estão acontecendo. Como eu disse, tem palavras que traz paz, mas tem palavras que faz guerra. Coincidiu com a polêmica que está na atualidade, né? E apóstolo, assim, este sonho que o apóstolo teve, como que você teve o discernimento que era no Brasil? Porque como está acontecendo guerra em Israel, em outras terras, podia ser um sonho em outro lugar, né? Mas como você teve a certeza que neste sonho especificamente era no Brasil? Entendeu? O país era o Brasil. Sim. Mas tem muitas pessoas que dizem, mas então tem que se cumprir. Eu peço a Deus que não venha se cumprir. Até a própria palavra do Senhor nos instrui que devemos orar pelas autoridades constituídas. Em Romanos 13, diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Né? Então, tudo que acontece é sob a permissão de Deus. Então, independente do grupo religioso ou do grupo político, a gente tem que respeitar as autoridades que estão presentes hoje, porque a gente sabe que isso é bíblico, né? Que se hoje se tem uma liderança, tem que orar pelas nossas autoridades, mesmo que a gente não concorde, inclusive porque a gente, como cristão, a gente acredita que a oração, ela quebra todo o mal. Né? E uma outra polêmica, apóstolo, quando a gente tem um sonho, esse sonho, ele é para uma revelação, ou quando a gente sonha é porque Deus já está cortando aquele mal? Eu vi da maneira que eu estava vendo ali, era para me orar pelo Brasil, para Deus dar livramento, para Deus dar escape. Porque tem pessoas que já vê da seguinte maneira, não, tipo,
Deus me deu um sonho que o Brasil entrava em guerra e morreu um monte de gente e isso vai acontecer. Não, eu já vejo da seguinte maneira, Deus me deu um sonho para mim orar, para Deus dar livramento, para Deus dar escape. Não, mas tem pessoas que dizem assim, não, mas se é uma revelação, se é um sonho, então tem que se cumprir. Mas eu peço a Deus que não venha se cumprir, não, porque Sim. Deus me livre. Você imagina o Brasil em guerra agora. E isso pode acontecer, porque é bíblico. Sim, Os países em guerra, a Bíblia diz, né, que aconteceriam guerras, rumores de guerras, né? E que Jesus viria também buscar a sua igreja, né? E Exatamente. que aconteceriam guerras em várias localidades. E um dos povos, como já foi citado, perseguido, seria Israel, O povo judeu, o né? povo judeu. Sim, sofrendo perseguição. E a questão também, por exemplo, a gente sabe que é bíblico também que no final dos tempos os cristãos seriam perseguidos. Sim, Né? entregue às O autoridades. povo de Deus. E Mateus 5,10 fala exatamente isso. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, tudo isso... E tem uma polêmica também acontecendo sobre Apocalipse. Né? Então, fala que Apocalipse, que a gente já estaria vivendo o início das dores, né? E a gente realmente tem que orar pelo nosso país, assim como o apóstolo colocou aqui, né, através de um sonho, porque quando Deus dá um sonho desses, a gente, no mínimo, tem que ser um sentinela. Né? E como bom sentinela, a gente tem que levantar e orar. Né? Levantar, que eu digo, é se levantar em clamor e se colocar em oração. Em vigilância espiritual, né? Porque geralmente as pessoas, elas se preocupam com tudo. Eu vou ter o melhor apartamento, a melhor casa, e vão deixando o plano espiritual, o plano de salvação como último propósito. E estamos no tempo em que a nossa salvação tem que ser a coisa principal de nossas vidas, e clamarmos e orarmos pela família, né, pela sociedade, pelo Brasil, pelo mundo, para que pessoas que ainda não se voltaram para o Senhor Jesus venham ter a certeza da salvação, né? E venham conhecer esse Deus. Porque imagina, nosso produtor, hoje nós estamos fazendo essa gravação, mas e aí, quando Jesus voltar, os que ficarem? Não vai ter mais Bíblia, não vai ter mais o Espírito Santo na Terra. Se hoje a sociedade se encontra como está, imagine sem a igreja que clama, que ora, né, que busca, que é cheia do Espírito Santo, né, porque ela foi eleita contra, né, para destruir as obras do diabo. Isso é um despertamento, porque a Baby do Brasil, ela, se não me falha a memória, acho que ela estava num palco, não sei se estava num trio elétrico, não sei o que era aquilo realmente, na época de carnaval agora que passou. Então ela foi muito criticada por falar do apocalipse, do arrebatamento, e até teve pastor que disse o seguinte, que ela não poderia estar naquele lugar, naquele momento ali, falando das maravilhas do Senhor, porque achou que aquilo ali é muito errado, não pode estar no meio do povo mundano. Mas eu não vejo errado, porque ela estava ali trazendo um despertamento para o povo, porque o povo estava meio que esquecido da volta do Senhor Jesus Cristo. E agora o povo já começou a entrar em alerta. E olha quantas coisas estão acontecendo. Exatamente. Esse carnaval, muitos cantores, muitos artistas, em cima de trio elétrico mesmo, eles vieram a falar sobre a volta de Jesus. E eu não critico de forma alguma, porque eu acho que Jesus mesmo, ele andava com as pessoas que... No meio dos pecadores. No meio dos pecadores. Né? Então, a gente falar de Jesus, falar de Deus entre um povo cristão é muito fácil. Muito fácil. A gente falar de Jesus no meio das pessoas que estão realmente envolvidas com outras coisas é que é o mais difícil. E é aí que entra uma das coisas que até que foi colocada também, se não me engano, numa das entrevistas, que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Verdade. Né? Então, assim, se a gente não estaria, a gente como cristão, não estaria no meio do povo num trio elétrico, a gente não estaria no carnaval por uma questão de opção, por uma questão de escolha, quem que vai falar de Deus naquele momento para aquele povo? Eu mesmo, junto com a igreja, eu estive no meio de um bloco, né? A gente estava ali levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas ouviram, muitas pessoas foram abençoadas, a gente orou, a gente clamou. Foi um trabalho maravilhoso. E é uma época que as pessoas perecem. Temos que partir para cima e falar do amor de Deus para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão cegas. Essa é a verdade. Sim. Né? E assim, outra igreja também, se não me engano, acho que foi a Bola, né? Outras igrejas, elas também participaram do carnaval, mas falaram assim, poxa, não existe carnaval para crente. Realmente, mas o carnaval, da forma como a gente busca, é de forma diferente.
Eu vi algumas postagens na internet de pessoas, igrejas na rua, até em Búzios aqui, evangelizando na Rua das Pedras, né, que é uma rua famosa em Búzios, e as meninas com o uniforme da igreja, né, com Cristo na frente, a cruz, e dançando, e através da dança, uma dança, enfim, espiritual, não é aquela dança exibicionista, né, mas através de uma dança passando palavras, coreografias, isso, exatamente, levando teatro para as ruas, em pleno carnaval, para quê? Para poder fazer esse trabalho. Inclusive, esse bloco que o pastor falou que participou, foi bloco de carnaval? Como é que foi isso? Foi meio que misturado. Ali rolou assim, uma sequência de estilos. E ali a gente dançou, a gente pulou, a gente evangelizou, a gente orou, e foi maravilhoso. Mas era um bloco de rua, bloco de rua, mundo? A gente saiu... Mas era bloco do mundo? Como é que Não, foi? Era um bloco gospel, né? Um bloco de Jesus. É o bloco da salvação, onde a gente saiu cantando assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, aceite a Jesus. E a gente, enfim, foi muito bom, foi muito top, né? E, enfim, foi maravilhoso. Foi quase como uma convocação nas ruas, chamando as pessoas para ir para a igreja, né? A Bíblia diz, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, enquanto há tempo. E o Brasil, ele já está em guerra, não essa guerra de bombas caindo, mas ele já existe uma guerra no Eu acredito que já. Devido às coisas que nós estamos vendo na internet, nos noticiários, televisão, uma coisa e outra, a gente vê que que tem uma guerra. A verdade é que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? Uhum. Quando Lucifer se revoltou, né, contra Deus no céu, uma terça parte dos anjos foi lançado na terra. Ele carregou com ele. E são esses demônios que hoje destroem famílias, e sem se falar a dureza do coração do homem. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração, né, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E cada ano que passa, nós observamos que o coração do homem tem se endurecido às coisas de Deus. E somente o Espírito Santo e um querer realmente do homem para que essa pedra, né, seja quebrada e o Espírito Santo possa salvar. Porque no final, a única coisa que vai realmente contar para nós é o plano de salvação. Né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E todo olho verá. Doutora, imagina, se fosse amanhã. E aí? A gente, rapidinho, no abrir e fechar de olhos. A igreja foi retirada da terra. E assim, hoje em dia, uma guerra, um conflito, pelo menos que eu acho que a gente vive, são conflitos de ideologia mesmo, né? Uns querem ser de direita, outros de esquerda, outros querem ir para a religião evangélica, outros não querem, cada um com seus posicionamentos. E eu acredito que tem espaço para todo mundo, mas o que não tem espaço, na minha concepção, é para falta de respeito. Isso aí. Né? Então, assim, daria para a gente conviver, todo mundo, se o respeito fosse mantido. Mas a questão é que, muitas vezes, por uma falta de respeito, a gente não consegue pessoas não conseguem conviver umas com as outras. E acabam criticando muito também, né, o comportamento. Então, e às vezes também a falta de conhecimento, que o caminho é Jesus. Né? A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ao homem é dado morrer uma só vez e depois segue a juízo. E para aqueles que ficarem, serão arrebatados. Né? E que também, quando Jesus vier entre as nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E às vezes falta conhecimento. Meu povo tem sido levado cativo por falta de conhecimento. Então eles começam a combater uma religião contra a outra e o foco que é Jesus realmente é a certeza da salvação. Tudo que está acontecendo é bíblico e que essa guerra, sim, no Brasil é possível, porque a gente sabe que é bíblico essa questão de falar que as nações estariam em guerra, né? Os nação países, contra nação, nação contra nação, exatamente. Então, que a gente sabe que isso pode, não que isso vá acontecer, a gente ora para que isso não aconteça, mas que isso pode vir a acontecer por uma questão até da nossa crença, né? Do que a gente crê. E a gente crê sim que Jesus Cristo é o Messias. E a gente gostaria também, óbvio, né? Cada um com seu pensamento. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente gostaria que os outros também
entendessem, aceitassem Cristo como o seu Salvador, até porque quando a gente gosta de algo, a gente quer tanto compartilhar, né? O que a gente, às vezes, tem uma novidade, algo bacana, a gente quer compartilhar. E como a gente conhece, a gente já experimentou do amor de Cristo, e a gente sabe do poder que Deus tem, Deus é capaz de pegar uma guerra e terminar com a guerra, e simplesmente apagar esse fogo, né? Num piscar de olhos, assim como levar qualquer um de nós, né? Então, assim, ele também é fogo consumidor, né? Então, a gente acredita que Deus tudo pode. Então, por uma questão de realmente de livre-arbítrio, a gente acredita e gostaria que todos conseguissem ouvir essa palavra de Deus, que é esse amor de Deus, né? Que não houvesse guerra mais sim. O meu sonho, quando eu via, as bombas chegavam de repente. Entendeu? Quer dizer, vai então, pegar todo mundo desapercebido. Entendeu? Vamos botar aqui, porque que não aconteça, mas se acontecer, quantas pessoas não vão partir sem Cristo? Verdade. E tem partido, né, também não, já tem. Em outros países, de né? certeza. Que já se encontram em guerras, a gente vê os noticiários, né? Enfim, né? Mas está aí, né? E como que faz para uma pessoa que não conhece? E aí? Então tá, a gente tem que aceitar Cristo, eu quero aceitar. Como que é isso? Como que funciona isso? É você, né? É simples. É você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Você vai ter vida eterna. Entrega a sua vida para Ele, entendeu? E o mais Ele fará. E Cristo é uma coisa, esse amor de Cristo é algo que a gente não tem como explicar. Né? Como você falar, você só vai entender o que é o amor de um pai quando você tiver um filho. E às vezes tem pessoas que não aceitam isso, mas é uma verdade, né? Você só vai saber o que é o amor, enfim, quando você realmente se apaixonar, né? Então, a gente só sabe realmente o que é o amor de Cristo quando a gente vive. Né? Não dá para a gente explicar. Ninguém explica Deus, né, pastora? Não tem como explicar Deus. O Espírito Santo, ele te convida a ter essa aliança, né, com ele e ter uma experiência pessoal. A partir do momento que você aceitar Jesus, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E o próprio Espírito Santo, na sua busca constante, né, doutora, ter uma vida de leitura da palavra, oração, escolher uma igreja, né, para a pessoa estar congregando, se preparando para o batismo, que também, né, é um mandamento. Sabe que os sonhos de Deus para a nossa vida são os melhores, mas quando Deus dá um sonho assim para um homem de Deus, um apóstolo, a gente realmente tem que se colocar em oração, né? Verdade. Então, busca o Senhor enquanto ainda se pode achar. Buscar, né, enquanto há tempo. O arrebatamento acontecerá. Então, independente se a guerra vai acontecer no Brasil, Deus queira que não aconteça, né? Oremos para que haja um livramento para o nosso país. Né? A gente tem que orar mesmo por um grande avivamento no nosso país, orar pelos nossos governantes. Salvação, né? Através da arte, né, do entretenimento, através de tudo que ele tem feito, né? Da dança, da música. Filme, né? Filmes que você também pode estar visitando através, né, do canal do YouTube, Pastor do Passinho, Instagram. Acessando também o filme A Missão Pastor do Passinho e Noite Infernal, a Missão 2, que também foi um assunto polêmico sobre viagens internacionais. Esses filmes são encontrados através da Hotmart. E também tem produções no Spotify e plataformas digitais. E muitos também, até no meio do povo de Deus, não conseguem entender esse projeto. Exatamente. Né? Então, essa guerra, ela existe. Eu não falo nem que é guerra cultural. Acho que é uma guerra de achismos mesmo, né? É guerra de livre-arbítrio. Né? Eu tenho livre-arbítrio de achar que essa água aqui não é água, mas é água. Mas, enfim, eu posso achar o que eu quiser. Então, hoje em dia tem muito isso. Mas pelo fruto conhecereis a árvore. Né? Quantos frutos a gente vê que o nosso produtor, né, tem feito projetos que têm ajudado vidas, restaurado casamentos, famílias. Né? E agora, através dessa edição, um despertamento para você. Guerra, Brasil. Sonho que pode se tornar uma realidade. E que possamos priorizar a nossa salvação e o arrebatamento que irá acontecer. Esteja preparado. É verdade, é verdade. Independente de a gente gostar da atitude do evangelismo através de música, ou pessoas que criticaram outros artistas, né, que estão falando sobre esse tipo de acontecimento,
a gente tem que olhar realmente para os frutos da pessoa, né? Isso aí. Ver o Que os que frutos, eles vão mostrar, né, os a resultados. gente não é obrigado a gostar da pessoa, mas a gente tem que respeitar o trabalho de cada um. Até mesmo quando nós vamos dar opinião sobre algo, né, nós precisamos procurar saber o fundamento, o porquê daquilo está sendo falado, sendo feito, né? Quem é a pessoa que está falando isso? Quais são os frutos dessa pessoa, né? E a palavra de Deus, ela não falha. Qual mensagem o senhor deixaria para esse telespectador? Guerra, Brasil. Será que teremos guerra no Brasil? Guerra, Brasil. Esse sonho revelado? Despertamento que eu deixo é para que nós possamos orar para que o Senhor Deus venha dar livramento e escape. Mas, se vier a se cumprir, tem que se cumprir as Escrituras, né? Porque não só no Brasil, mas em qualquer outro país, né? Pode acontecer como tem acontecido guerra. Nós agradecemos a presença do nosso produtor, da doutora Monimel, e que você possa acompanhar todas as programações no canal do YouTube, HSTV Atravessando as Fronteiras, Pastor do Passinho, Instagram e plataformas digitais. E não deixe de acessar também o filme A Missão Noite Infernal, a Missão 2, que irá falar ao seu coração. Também tem um canal, né, da pastora Luciana, canal também da Monimel. Fala aí para nós aí. Nós temos aqui o canal da Monimel pelo YouTube, Instagram, e também aborda vários assuntos relacionados ao relacionamento humano. E transformação emocional, né? Cura do coração, Exatamente. decisões. De superar todo tipo de abandono, a gente acreditar que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós temos algo especial dentro de cada um de nós. E que vocês possam baixar pela Play Store o aplicativo HSTV. Você estará acessando essa e outras entrevistas do nosso produtor musical, Elcio Sabino, o pastor do Passinho. Que Deus vos abençoe.